Ele não tinha rosto, não tinha nome. Mas em 1888, um assassino em Londres se tornou o primeiro monstro moderno. Um monstro que não nasceu de um ritual antigo, mas da invenção do medo coletivo. Seu nome ecoa como um sussurro em becos escuros, uma promessa de terror e um mistério que perdura até hoje. Jack, o Estripador. Mas e se eu te dissesse que o monstro que assombra nossa imaginação nasceu, em grande parte, de uma farsa? E se o monstro nunca tivesse existido? E se tudo não passou de uma história contada para vender jornais? Os crimes aconteceram terrivelmente reais. As vítimas, mulheres de carne e osso. Mas o monstro? Construíram o monstro. Hoje não vamos desvendar a identidade de Jack o Estripador, mas sim como inventaram a sua lenda. Para entender a invenção do monstro, primeiro precisamos caminhar pelas ruas onde o terror nasceu. Londres, final do século XIX, coração do Império Britânico, mas uma cidade de contrastes gritantes. De um lado, a opulência, do outro, a miséria abjeta do East End. E no coração do East End ficava Whitechapel. Imagine um labirinto de becos estreitos e sem luz, escorregadios de fuligem e chuva, o ar pesado com a fumaça de carvão e o cheiro de esgoto a céu aberto, o som de passos apressados e o silêncio repentino que vinha depois. Whitechapel fervilhava em pobreza, o lugar para onde a cidade empurrava seus párias, imigrantes, refugiados e os pobres desesperados. A violência, especialmente contra as mulheres, acontecia com frequência, tragicamente ignorada. É neste cenário que viviam as mulheres que se tornariam as vítimas do Estripador. A primeira peça na construção do mito foi apagar suas identidades, reduzindo-as a uma palavra: prostitutas. Mas suas histórias guardavam muito mais complexidade. Histórias marcadas por tragédias pessoais, alcoolismo e a miséria que as empurrou para as ruas. Tudo começou em 31 de agosto de 1888. O corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado numa ruela escura. Garganta cortada, abdômen mutilado. O choque se espalhou de imediato. 8 dias depois, encontraram Annie Chapman, com mutilações ainda mais severas. Seu útero havia sido removido com uma precisão que fez surgir uma nova camada de horror. O assassino teria conhecimento cirúrgico? O medo virou pânico na noite de 30 de setembro. Em menos de uma hora, ele atacou 2 vezes. Primeiro, Elizabeth Stride, depois Catherine Eddowes. A brutalidade contra Catherine atingiu um novo nível. Rosto desfigurado, útero e um rim removidos, a cidade mergulhou em histeria. O clímax da violência veio em 9 de novembro. Mary Jane Kelly, a mais jovem, foi morta dentro de seu próprio quarto. A cena se assemelhava a um matadouro, seu corpo quase irreconhecível. Seu coração, arrancado, foi deixado ao seu lado. E então, silêncio. O som da chuva caía sobre Whitechapel, mas o assassino desapareceu, deixando 5 mulheres mortas, uma cidade aterrorizada e um vazio prestes a ser preenchido. Mas a violência real representava apenas o primeiro ato. Nos bastidores, outro crime se preparava para acontecer: o assassinato da verdade. A Londres vitoriana não se resumia à miséria. Pulsava ali o epicentro de uma revolução da informação. Jornais baratos e uma população faminta por notícias competiam ferozmente por leitores. E nada vendia mais do que medo. Os assassinatos de Whitechapel surgiram como uma oportunidade de ouro. Tornaram-se o primeiro frenesi de mídia global da história. No início chamavam o assassino de Whitechapel ou Avental de Couro. E sem alma. Faltava a marca, o toque teatral. E essa marca chegou pelo correio. Em 27 de setembro de 1888, a Agência Central de Notícias recebeu uma carta. Escrita em tinta vermelha, com um tom arrogante, ela zombava da polícia e prometia continuar o trabalho. E no final, a assinatura que mudaria tudo. Sinceramente seu, Jack o Estripador. A polícia viu como uma farsa. A imprensa viu como uma manchete. O nome Jack o Estripador soava perfeito, coloquial, sinistro, inesquecível. Dava uma assinatura ao medo. O público ficou obcecado.
Quando 3 dias depois, o corpo de Catherine Eddowes foi encontrado com a orelha parcialmente cortada, um detalhe que a carta prometia, a lenda pareceu validada. Logo depois, um cartão postal chamado Saucy Jackie, Jack Atrevido, chegou, consolidando o mito. O assassino deixava de ser um carniceiro silencioso, tornara-se um gênio do mal que se comunicava com o mundo. Mas aqui está a grande reviravolta. A esmagadora maioria dos especialistas hoje acredita que a carta Dear Boss e o cartão Saucy Jack não passaram de invenções. Provavelmente, um jornalista desesperado para vender jornais as escreveu. Um ato de sensacionalismo tão eficaz que deu ao assassino sua identidade imortal. Quem batizou o monstro não foi ele mesmo, mas a ambição de um repórter anônimo. Houve outra carta, From Hell, do Inferno, que muitos acreditam ser autêntica. Ela chegou com meio rim humano e não vinha assinada por Jack o Estripador, mas seu impacto revelou-se menor. O nome que pegou, a persona que criaram veio da falsificação. A imprensa não apenas noticiava os crimes, ela os encenava com gravuras fantasiosas de um assassino sombrio e imponente. Deram ao público uma imagem mental do monstro, mesmo sem saber sua aparência. O assassino real, um homem. Mas nas páginas dos jornais, ele se tornou uma entidade. A invenção se completara, mas o mais assustador ainda viria. O monstro não precisava mais existir para ser eterno. Com um nome e uma persona midiática, o terreno se mostrava fértil para o mito. Mas foi a ausência total de um suspeito que transformou Jack o Estripador numa figura sobrenatural. Tornou-se um fantasma, uma tela em branco onde uma sociedade projetou seus medos mais profundos. Quem era ele? Um médico? Um nobre? Um demônio? A anonimidade se tornou a chave. Se tivessem capturado um homem comum, a história teria terminado ali. Teria sido a história de um assassino, não a lenda de um monstro. Como ele nunca foi pego, tornou-se um enigma eterno. Isso permitiu que o mito se adaptasse às ansiedades de cada época. No início viam-no como um lobo em pele de cordeiro, um mal escondido na normalidade. Mais tarde, virou um aristocrata ou membro da realeza, um símbolo da elite predatória. A cultura pop o absorveu, misturando-o com Drácula e Frankenstein, o monstro gótico definitivo. A lista de mais de 100 suspeitos, de Lewis Carroll ao médico da rainha, é um testemunho dessa construção. Cada nova teoria não buscava só resolver o caso, mas adicionar outra camada à lenda, muitas vezes esquecendo as mulheres reais no centro da tragédia. A própria polícia, com seus erros e falta de técnicas forenses, contribuiu para sua aura. A sua incapacidade de capturar o assassino o elevou. Ele virou um gênio do crime, sempre um passo à frente. Não se mostrava só cruel, revelava-se brilhante. No final, Jack o Estripador deixou de ser o autor dos assassinatos de Whitechapel. Ele se tornou o serial killer por excelência. O molde para todos os outros. Não contaram sua história como um registro criminal, mas como um conto de terror. O homem que cometeu os crimes morreu há muito tempo. Mas o monstro, essa sombra que nós mesmos inventamos, esse monstro se tornou imortal. O impacto dos crimes e da lenda transcendeu Whitechapel. O caso funcionou como um espelho sombrio, forçando a sociedade vitoriana a encarar verdades incômodas. O horror dos assassinatos expôs as condições desumanas no East End de uma forma que nenhum relatório político conseguiu. Paradoxalmente, o terror semeado por um assassino catalisou reformas sociais que, no longo prazo, salvaram vidas. Culturalmente, o legado é ainda maior. Jack o Estripador tornou-se um produto. Uma indústria lucrativa de museus, passeios turísticos, livros e filmes. Uma tragédia real transformada em entretenimento. De forma mais profunda, sua figura tornou-se um símbolo para nossas ansiedades. Ele representa o medo da violência urbana, do estranho na multidão, mas também reflete a misoginia, pois suas vítimas, mulheres marginalizadas, foram desumanizadas para transformar seus assassinatos num espetáculo. Ele reflete a xenofobia, com suspeitas recaindo sobre comunidades de imigrantes, e, acima de tudo, reflete a impotência diante do mal inexplicável. A história da invenção de Jack o Estripador nos dá uma lição sobre a dinâmica entre crime, mídia e pânico.
Mostra como uma narrativa pode se tornar mais poderosa do que a realidade e como a criação de um monstro serve a múltiplos propósitos. O monstro que conhecemos nasceu do sensacionalismo, a falta de respostas o esculpiu. Nosso fascínio pelo sombrio o imortalizou. O assassino de Whitechapel foi um homem de carne e osso. Mas quem realmente deu vida a Jack o Estripador? A imprensa? O pânico? Ou nosso fascínio pela escuridão? Deixe sua teoria nos comentários e diga, qual outro monstro da história nós deveríamos desmascarar? No final, a identidade do homem que empunhou a faca talvez seja a parte menos importante da história. O verdadeiro legado de Jack o Estripador não reside em seu nome, mas no fenômeno em que ele se transformou. Ele representa o momento em que um crime real se descolou das fatos e virou um conto popular, uma lenda global. Sua história narra os atos de um assassino. Sim, mas narra também o nascimento da cultura da celebridade criminal, a força de um frenesi da mídia e a nossa capacidade de transformar medo em mitologia. Não podemos nos esquecer das 5 vítimas: Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Mulheres reais, com vidas brutalmente interrompidas, que merecem ser lembradas por quem foram, e não como simples adereços na ascensão de um monstro. Mas a verdade é que o monstro, essa sombra que nós mesmos inventamos, continua aqui, pairando sobre nós. Ele serve como um lembrete sombrio. Quando o medo encontra oportunidade, a verdade se torna a primeira vítima. E a lenda que nasce deste crime pode se provar muito mais perigosa e eterna do que qualquer assassino de carne e osso.